Olá a todos, eu sou o professor Dr. Luiz Arthur Calheiros Leite, tenho especialização e mestrado em hematologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e tenho doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco em bioquímica e fisiologia. Fiz um estágio na Unirio em doenças infecciosas, o que me faz ter uma grande facilidade de falar de uma doença infecto-contagiosa como a COVID. E é um prazer estar aqui no primeiro Congresso Paraibano de Prática Laboratorial. Meu tema hoje será o painel COVID-19. Vamos conversar um pouco sobre isso. Vou explanar na minha palestra o COVID, o vírus SARS-CoV-2 já está ilustrado aqui, o vírus em forma de coroa. Gostaria imensamente também de agradecer a todos os envolvidos nesse congresso, principalmente a figura do professor Dr. José Guedes, que, além de um amigo, é um entusiasta em pesquisa e em conhecimento. Então, o conceito da doença e a descrição vem datada, né, de uma cidade chinesa chamada de Wuhan, e foi descrito pela primeira vez em dezembro de 2019 como novo coronavírus, novo coronavirus disease 2019, por isso recebe o nome de COVID-19. É causado por um agente etiológico viral chamado de SARS-CoV-2, que foi descoberto após o surgimento de 4 pacientes, ou 4 casos, com febre e pneumonia inexplicável, e após isso foi feito um sequenciamento genético e detectado que esses casos, foram os primeiros casos de COVID no mundo, estavam associados a SARS-CoV-2 e eles tinham uma doença nova chamada de COVID-19, que é uma pandemia e que se espalhou rapidamente por todo o mundo, levando, não é, a mais de 219 milhões de casos, com 455 mil óbitos ao redor do mundo. Esses são os dados atuais do presente momento. E esse artigo chinês ainda traz um pouco sobre os grupos de risco, né? O primeiro momento de grupo de risco, que eram idosos, cardiopatas, diabéticos, hipertensos, que mais foram cometidos e mais foram a óbitos. Os pneumopatas também, já que é uma pneumonia viral com repercussões respiratórias, obesos e imunossuprimidos, independente da idade, também são acometidos e têm um risco maior de desenvolver formas mais graves. Então, a linha do tempo da COVID começa com os primeiros 4 casos, associados a um mercado de frutos do mar em Wuhan, com essa pneumonia inexplicada. Aí, em 29 de dezembro de 2019, surgiu esses 4 casos na China. O Centro de Controle de Doenças, o CDC da China, ele detecta que, e é notificado que existe, logo um dia após essa doença sem etiologia, começa a ser corrida para comunicar à Organização Mundial de Saúde, e, posteriormente, a China decreta nível 2 e um isolamento, né, um lockdown, lá na frente já começa um lockdown, um mês após, em Wuhan, e em pouco tempo, 8 dias, já se tinha o sequenciamento de todo o vírus foi isolado, chamado de SARS-CoV-2. A Organização Mundial de Saúde, mais ou menos 30 dias após, em janeiro de 2020, declara uma emergência pública, de saúde pública internacional, e na China, naquele momento, nós já tínhamos, né, um mês após, aproximadamente, 82 mil casos, e já, não só na China, vários países sendo atingidos por esse vírus que vem devastando o mundo e causando vários problemas de saúde e também econômicos. E até outros pontos, vamos ver quais são eles. Então, Wuhan é uma cidade localizada, o ponto, né, ponto zero da doença, né,
começa ali em Wuhan, uma cidade localizada mais próximo do sul, né, da costa da China, ainda não é na costa da China, é uma região grande, fica em Hubei, né, no estado de Hubei, e aí foram detectados os primeiros casos de Covid no mundo. Esse é o mercado de Wuhan, onde a Organização Mundial de Saúde visitou posteriormente, em 2021, o mercado para descobrir realmente de onde veio o vírus, certo? Lá na China, eles têm o hábito de ingerir muitos frutos do mar e, posteriormente, se identificou que daí pode ter sido, sim, um ponto inicial para a partida da pandemia. Mas a transmissão de coronavírus, ela é conhecida, né? O primeiro coronavírus surgiu há algum tempo já, bem antes, né? Na década de 90, chamado de SARS-CoV, e ele veio de um hospedeiro comum do vírus também, chamado SARS-CoV-2, que é quem hospeda, né, quem fica com o vírus, quem não é infectado, mas desenvolve sintomas, a gente chama de hospedeiro, que é o morcego. Daí ele contaminou diferentes hospedeiros intermediários que transmitiram para o humano. Já foram camelo, como o MERS no Egito, e também hoje, provavelmente, um pangolim seria o hospedeiro intermediário, que daí, do morcego, teve contato com o humano. É um vírus de alta transmissibilidade, né? Então, ele infecta a 3, depois 6, depois 12 humanos, uma capacidade de transmissão muito grande, principalmente agora, com novas variantes mais transmissíveis. Então, essa é uma característica do vírus que causa a Covid. Então, os grupos de risco da Covid continuam sendo idosos, mesmo vacinados, agora com a chance menor de se infectar e desenvolver formas mais graves, na atual conjectura, mais cardiopatas graves, descompensados, então por isso que a gente está vendo pacientes jovens internados, ouviu em 2021 mais pacientes jovens, que também têm arritmia, hipertensão, obesos, né, de uma maneira geral, esse é um grande grupo de risco. Os pneumopatas, sim, por causa da fisiopatologia e que são dependentes de oxigênio, principalmente os que têm DPOC, isquemia, os imunossuprimidos, pacientes renais, têm que ser muito bem cuidados, os diabéticos e um pouco menos as gestantes. Falando um pouco de gravidade da doença, nós temos um grande grupo de pacientes, segundo a Imperial College, que são casos que desenvolvem formas brandas, né, difíceis de serem detectados. Mas os pacientes que têm sintomas, eles representam cerca de 15% de todos os casos de COVID, né? Eles podem desenvolver formas graves nessa pirâmide, né? E aí, uma quantidade bem menor, que o vírus não é tão letal, mas como a gente tem uma quantidade muito grande no mundo de vírus, e no começo foi bem mais letal, vocês vão entender por quê, o número de óbitos pode ser, sim, alto, de estado a estado, de país a país, e acometeu a Paraíba e todos os estados brasileiros, já que o Congresso é paraibano. Então, em termos de contágio e morte, o COVID ele está numa escala, né, de doença infecciosa com a taxa de óbito entre 0,7% a 3,4%. Então, uma baixa taxa de óbito, foi isso que a gente comentou. Contudo, principalmente quando comparado com vírus como poliomielite, ebola ou outros vírus. Então, a letalidade de 3,4 é muito baixa quando a gente compara com a varíola, que sim, um vírus de 15% de letalidade é muito alto, ou a poliomielite com 22%, ou a ebola, aí, o gripe aviária, 50%, muita letalidade, muitos óbitos por essas doenças. Mas a transmissão e a forma que a Covid se espalhou pelo mundo, né, acabou trazendo grandes problemas. Problemas esses que se repercutiram no mundo todo, né? São vários óbitos, né? Cemitérios aí vocês verem lotados, dependendo da condição financeira das pessoas. A gente não pode ter contato com o cadáver porque ele pode transmitir ainda o vírus. Na Itália, especialmente em Bérgamo, aconteceu algo que marcou o mundo, né?
talvez alguns de vocês não saibam, que foi a questão da taxa de letalidade ser tão alta, principalmente no começo da infecção, que a Itália foi o segundo país acometido, né? Depois da China. Os chineses começaram, tem um mercado entre têxtil muito grande entre Itália e China. A China produz muita parte têxtil, roupas e outros produtos. Então, os chineses continuaram viajando, mesmo com a Covid, muitas vezes sem saber, porque muitos pacientes são assintomáticos e transmitem, e aí foi gerando uma taxa de mortalidade tão alta em Bérgamo, ao ponto dos pacientes serem empilhados em caminhões, veja os caminhões do exército, tudo isso é paciente dentro dos caminhões, mortos, né, sendo levados para outras cidades para serem sepultados. A devastação econômica, está trazendo até os Estados Unidos, um país potente, mas no Brasil é tanta que a taxa de desemprego subiu, né, ao ponto de não se conseguir controle e várias pessoas começaram a trabalhar ou até deixar de trabalhar com medo do vírus. Só um painel geral. Então, o segundo ponto, depois da China a ser acometido com o início de taxa de mortalidade, os dois países ali começaram a ter muitas mortes, foi no continente europeu, a Itália e a Espanha com muita trombose, Reino Unido ainda muito acometido, depois os Estados Unidos e o Brasil, e aí o mundo todo começa a sofrer. Por isso aqui, ó, transporte aéreo, e por isso aqui aglomerações com a Covid, né? Muitas vezes no começo sem a gente saber, né? Mas como é que o vírus entra dentro da célula? O vírus é um vírus em forma de coroa, tem uma proteína chamada spike e tem um receptor, né, onde essa proteína se liga, que é um receptor de conversão da angiotensina 2, da ECA. Então, ele penetra por esse receptor da ECA, ele começa a se replicar, fazendo uma transcrição reversa e cópias desse vírus, já que é um RNA, para depois gerar mais vírus. Então, essa via de acesso, né, através do receptor de angiotensina, que está aqui mostrado aqui, ó, é o ponto de infecção do vírus. O vírus vai gerar formas graves de infecção pulmonar, principalmente, que a gente vai falar agora. Então, a proteína que a gente começa a pesquisar, de uma forma geral, é a proteína spike, né? Essa é a proteína encapsulada de membrana do vírus. O vírus infecta células, primeiro, epiteliais e pulmonar, porque a entrada pulmonar é a entrada de nasofaringe, por isso que a gente coleta mais exame, mas também pneumócitos, causando problemas respiratórios graves, pneumonia e outras formas mais graves. Também penetra em linfócitos, causando uma imunomodulação e uma linfopenia, gera uma resposta imune, uma resposta inflamatória, viral e também uma resposta imune, tanto adaptativa quanto inata, e essa é a fisiopatologia mostrada nessa figura, com o vírus, né? No caso aqui, o SARS-CoV infectando o pulmão, veja que ele causa um dano inflamatório e hiperinflamação pulmonar, ele vai se replicando dentro das células, infectando macrófagos, células dendríticas e gerando uma tempestade de citocinas, né, cytokine storm. Depois ele começa a infectar mais vírus, mais células do sistema imune. Depois os plasmócitos começam a produzir anticorpos que vão causar um dano imune tanto aos vasos pulmonares quanto de forma sistêmica. De forma geral, nós temos os mecanismos aqui de diagnóstico da COVID. A patogênese da COVID passa muito pelo que a gente conhece de pneumonia ou de vírus respiratório, né? Ele infecta o trato respiratório pela nasofaringe, também por orofaringe, mas principalmente nasofaringe. Daí ele começa a gerar um caminho que pode ser formas mais graves e formas assintomáticas. As formas mais graves, com a replicação viral, é um desenvolvimento de uma pneumonia e uma desregulação imune, com um edema pulmonar, o paciente faz uma liberação de citocina, síndrome de ativação de citocina, que nós chamamos de tempestade de citocina, e progride também com facilidade para uma SARS, né, que é uma síndrome da angústia respiratória, e muitos desses pacientes vão a óbito por esse motivo. O vírus também pode se espalhar pelo corpo todo, já que o receptor da angiotensina está presente em pulmão, fígado,
rins, coração, vasos, e causando uma sepse viral. Essa sepse viral gera mais resposta inflamatória sistêmica, falência de múltiplos órgãos e óbito. Então, aqui os sintomas da COVID respiratórios são rinorreia, espirros, né, uma pneumonia, a gente tem uma parte mais opaca, em forma de vidro, com lesões detectadas por tomografia, né, um estresse respiratório grande, que também é convertido com facilidade, segundo essa publicação de 2020, em sintomas sistêmicos: febre, tosse, fadiga, expectoração, dor de cabeça, hemoptise, dano cardíaco. O paciente faz hipóxia silenciosa ou não, por isso a gente monitora muito os índices de oxigênio, linfopenia e, às vezes, diarreia, perda de apetite, né, e paladar. Então, como o vírus penetra, né, em várias partes do corpo, ele gera sintomas cardiovasculares e repercussões laboratoriais no coração, pode ser infarto agudo do miocárdio, falta de ar, também gera alguma alteração respiratória, tromboses do sistema nervoso central, perda de paladar e de cheiro, diarreias e outras alterações intestinais, lesões hepáticas, lesões renais, muitos desses pacientes vão à hemodiálise, e lesões de coagulação, ou alterações da coagulação. Então, nosso ponto é mais, será mais a investigação laboratorial da COVID-19. O paciente no laboratório vai apresentar muita linfopenia, um marcador associado a prognóstico, a proteína C reativa elevada em até 85% dos casos, a alteração das transaminases, STLT, dímero muito elevado, né, é um marcador de exclusão de trombose venosa profunda. Não precisamos necessariamente de hemoculturas para o vírus, mas para bactérias oportunistas. E a gente faz uso, sim, da imunologia, como sempre se fez, e com um SWAB para PCR, para RT-PCR. Lembrando que mesmo em variante Delta, a gente vai utilizar métodos moleculares, que é o padrão ouro, e aí entra testes rápidos. Então, o laboratório, para a gente, é super importante para a COVID, porque o hemograma é um teste de triagem, tem muitas alterações, mas também a gente tem hiperferritinemia, por ser uma proteína inflamatória, tem alterações dos testes de coagulação, um marcante aumento de PCR, com altos níveis de proteína inflamatória inespecífica, alterações das transaminases, TGO, TGP, gama-GT, fosfatidilcolina, dímero, lactato desidrogenase por lesão celular, troponina, lesão cardíaca com CK-CKMB, creatinina e ureia elevadas, então, né, devido à lesão renal provocada por múltiplos fatores, na COVID, seja sepse ou seja alterações hemodinâmicas, ou própria infecção do vírus, também alterações da glicemia, vocês devem monitorar, ou de íons. Aqui trazendo um hemograma de um paciente, um caso no hospital, uma colega, que mostra a leucocitose por neutrofilia, é uma marca da COVID por ser uma doença inflamatória, né, com monocitose, linfopenia, é uma marca. Os pacientes com COVID desenvolvem isso por dois fatores, pela inflamação, como eu já falei, e pelo uso de corticoide. Corticoide recruta os neutrófilos e causa leucocitose com neutrofilia e linfopenia. Anemia, o paciente com COVID tem anemia pela insuficiência renal, pela doença renal, por anemia hemolítica autoimune, com anticorpos, que foi descrito depois, destruindo as hemácias, então 7,1 de hemoglobina. Às vezes eles precisam de transfusão concentrada de hemácia, e também eles fazem trombose e geram síndrome de fragmentação, causando anemia também. São 3 causas de anemia. E a plaquetopenia está associada às alterações de coagulação, principalmente o consumo das plaquetas no trombo, que é a coagulopatia da COVID. Normalmente, os pacientes com plaquetopenia na COVID não chegam a sangrar. Em relação às alterações morfológicas do sangue periférico, foi descrito aqui um artigo de grupos italianos, que o paciente tinha anomalias em neutrófilos, né, neutrófilos só com um lóbulo, ou com 2 lóbulos, né, em forma de óculos, a gente chama de pelgeroides, né, pseudopelgers. Também
promielócitos displásicos, o que mostrava uma alteração medular e periférica displásica, o mielopoiese anormal transitória, a gente tem algumas essas alterações comuns na COVID, como também dos poucos linfócitos, você está vendo basofilia citoplasmática em um linfócito, muitos são reativos, plaquetas localizadas, né, e neutrófilos necrobióticos, são algumas alterações. Nessa publicação de Medbank, associada à coagulopatia na COVID, para a gente começar a entender as alterações morfológicas, nessa seta em rosa nós temos esferócitos, então um achado de anemia hemolítica, em azul, policromasia, são já achados de hemólise, o paciente está hemolizando, e essa hemólise com esquizócitos aqui, ó, e com esquizócitos principalmente, que são massas que se fragmentam quando os eritrócitos na circulação vão colidir com um trombo, são sinais de que o paciente está tendo tromboses, né? E esses pacientes fazem muitas tromboses, trombose pulmonar, cerebral, renal, com danos orgânicos e embolia pulmonar. Então, a lâmina diz muito sobre a anemia hemolítica microangiopática e as tromboses, achado de esquizócitos, aí em cima um eritroblasto, né? Então, aqui, ó, uma púrpura trombocitopênica trombótica associada com anemia, com microangiopatia e esquizócitos. Então, a descrição dos esquizócitos é super importante na COVID. Esse foi um artigo publicado por um grupo colaborativo do professor Guilherme Diestman, doutor Samuel Ricardo Comar, Matheus, Graziella, e eu fui coautor do trabalho, onde nós escrevemos na Hematology, Transfusion and Cell Therapy, na revista da Associação Brasileira de Hematologia, um paciente que tinha grânulos verdes, né, azulados, são inclusões em monócitos neutrófilos, chamados grânulos da morte. Então, esses grânulos da morte, também publicados em outros estudos, eles são inclusões importantes, outros achados morfológicos, que estão associados, né, ou são normalmente associados a isso aqui. Dos 6 casos estudados, em um estudo chinês, né, eles mostraram que os pacientes que tinham os grânulos verdes da morte, eles tinham aumentos das transaminases, né? E até nível de 5.000, mostrando nesse quadro, estudando aqui as transaminases, até 6.000. O que é que significa? Normalmente, esses pacientes que têm os grânulos, né, todos que tinham uma quantidade menor ou maior de grânulos, eles têm insuficiência hepática na COVID, certo? Sendo COVID ou não, mas nesse caso foi na COVID. Então, prestem atenção para as transaminases quando vocês encontrarem inclusões. Os biomarcadores, de uma maneira geral, esse foi um estudo que nós adaptamos e publicamos. A adaptação foi do Lip Plebani, então eu escrevo aqui, mas temos um artigo publicado também em algumas revistas brasileiras. Paciente leucose e neutrofilia, inicialmente por superinfecção bacteriana, status inflamatórios e corticoide. A linfopenia pelo dano imune, a destruição de linfócitos. Paciente tem anemia por lesão renal, hiperinflamação e a microangiopatia e a anemia hemolítica autoimune, 4 causas. Plaquetopenia pelo trombo, consumo de baixas plaquetas. Aumento da troponina, esses pacientes fazem muita lesão cardíaca, infartando, tendo infarto agudo do miocárdio. O dímer acima de 500 pode indicar o acima de 1.000, já para alguns colegas, coagulopatia de consumo. Aumento das transaminases, como já falamos, lesão hepática, o falente em múltiplos órgãos, aumento da creatinina, lesão renal, e aí preste atenção na PCR, né, quem tem acesso à proteína C reativa, que vai marcar o status inflamatório junto com o aumento da interleucina 6. Aqui um pouco já sobre a coagulopatia na COVID. Nós temos aumento do dímero devido a uma grande formação de trombo. Esse trombo é induzido por citocinas pró-inflamatórias que ativam a coagulação, né, e induzem essa indução da ativação da coagulação forma muita trombina e muito trombo. Esse trombo ele vai se fragmentar e vai formar os produtos de degradação aqui da fibrina chamada de dímeros, né? Um deles é o dímero D, proteína dimérica. Então, as alterações de coagulação estão associadas a microtrombos pulmonares, edema pulmonar, coagulação intravascular, né, tromboses venosas e arteriais, principalmente venosas, e injúrias cardíacas também. Então, preste atenção no aumento do dímero e alteração
diminuição das plaquetas associadas aos outros biomarcadores que nós já comentamos. A embolia, o tromboembolismo venoso é uma emergência médica, eles fazem muito infarto agudo do miocárdio por trombo, né, trombose venosa e coagulação, coagulopatias. Então, vemos que com a fragmentação excessiva de trombo, que esse é o mecanismo normal, ou a hiperfibrinólise, nós vamos ter muito a dosagem sérica ou por testes rápidos do dímero D. O dímero D realmente tem se mostrado muito útil para a gente e acabou virando uma coqueluche na pandemia. Então, o painel falando inclui o dímero D. Esses pacientes necessitam de hospitalização e pode predizer trombose. Toda cautela em dímeros D elevado é interessante. E alguns desses pacientes vão sim a óbito. Faltam até kits em alguns hospitais que depois são repostos. Esse estudo chinês, em 2020, ele mostra em verde, comparando os pacientes com azul que sobreviveram, que os pacientes têm alterações de coagulação marcante, e eu vou me deter mais ao dímero, principalmente, em níveis que os pacientes que sobrevivem têm dímeros menores, mas a trombose é tão grave, que aqui o dímero é um marcador de trombose, que a gente pode ter níveis de dímero até chegando nesse paciente aqui, a 20 mil. Então, nós temos alteração de dos exames de triagem de coagulação. E alguns pacientes aqui, quando a gente pensou, os pacientes não sobreviveram, podem desenvolver plaquetopenia, né, abaixo de 50 mil. De uma maneira geral, entre 100 e 50 mil. Dímero elevado, de 3 vezes, alterações do tempo de protrombina e fibrinogênio. Por isso que o tratamento com anticoagulação tem trazido bons resultados, principalmente com a heparina, né, o Clexane, a heparina de baixo peso molecular, depois se instituído no mundo para pacientes com COVID. Um pouco sobre os testes, né? Um grande dilema dos testes é se os testes laboratoriais e locais do mundo, todos os locais do mundo, têm condição de fazer RT-PCR, que esse sim é o exame padrão ouro. Por isso que foi instituído muito e o mercado usou muito a questão de testes rápidos. Mas existe grande contradição. Em Atlanta, o CDC já alertava que os testes para COVID, no início da pandemia, eram testes com baixa sensibilidade. Esse era o problema. A gente não conseguia detectar o vírus, que era de 40% a 60% no começo. Isso melhorou, mas a gente ainda confia muito pouco em relação a testes rápidos de anticorpos. Melhorou bastante a sensibilidade e a especificidade. No começo a gente perguntava, e ainda existe uma grande dificuldade, se o problema era o kit, que eram muitos kits, a sensibilidade ou o tempo que a gente estava fazendo. Os testes melhoraram e foi introduzido também, vocês vão ver outros testes. Então, a questão dos testes de anticorpos, que foram os primeiros feitos, a ideia da gente aqui no começo da infecção, começo dos sintomas, né? Essa get infected, que é a questão de ter o anticorpo IgM, a gente teria IgM, depois ele diminuiria e com 14 dias nós teremos IgG. Isso não é realidade, tem pacientes que nunca vão desenvolver IgG, provavelmente pela limitação do teste, ou em alguns outros que têm IgM e não têm COVID. Então, aí se agrega a alguns testes rápidos, a IgA, que é um anticorpo de mucosa, os testes melhoraram, veio a questão, logo do começo, desde o sequenciamento, da necessidade do RT-PCR, que aí sim, ele aumenta, por exemplo, já pode fazer com 5 dias, logo no começo dos sintomas, né, o RT-PCR, nós vamos falar mais sobre RT-PCR, já dá para fazer logo no início do sintoma. E aqui a questão, para falar um pouco de vírus e de teste, pesquisa de antígeno, a gente precisou entender um pouquinho mais a estrutura molecular do vírus para procurar proteínas e melhorar os testes. Então, a gente começou a falar de RBD, de proteína spike como alvo e usar essas proteínas para detectar o vírus. Por isso que a gente começou a perceber que os testes, como a pesquisa de antígeno, que se usava suave e não sangue, eram melhores, tinha sensibilidade maior. Está aqui um teste de pesquisa de antígeno, fácil, com kit já adaptado. E aqui um teste de antígeno positivo, reagente, no paciente com COVID, que a gente utilizou suave, certo? Isso foi uma cortesia de uma colega com uma pesquisa de antígeno positiva. Os testes de anticorpos
mesmo melhorando, como aqui em questão positivos, anticorpos totais, ainda são algum dilema, trazem algum dilema, que é a interpretação do laboratório Sérgio Franco, acaba que o IgG é um teste, quando positivo, importante para, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, para dados epidemiológicos, contabilizar números, mas o IgM perde, tanto o IgA perdem um pouco a potência em termos de diagnóstico, talvez contato prévia com o vírus. Então, aqui a gente traz os testes rápidos com anticorpos positivos aqui, ó, mas positivo fraco, e aí a gente entra assim na nasofaringe para fazer o RT-PCR. Então, a detecção do RNA viral, ela é mais sensível do que a própria pesquisa de antígeno, muito mais do que a sorologia, é o teste ouro para qualquer suspeita de infecção. Hoje a gente tem resultados em 4 a 5 horas, né? A gente consegue ter hospitais que fazem mais de 1.000 testes, ou lá, desde hospitais ou até lá 100. A gente tem aqui uma tecnologia de RT-PCR em tempo real muito boa. Teste confirmatório esse feito em grande escala, né? E importante para o diagnóstico, esse sim, teste para diagnóstico, quando reagente, e para condições pré-operatórias também, sendo indicado esse teste. Então, padrão ouro, RT-PCR. Tratamento, sim, sem mais polêmicas. A gente faz hoje mais imunossupressão, com corticóide, imunoglobulina, azitromicina para pacientes que possam ter infecções bacterianas, outros antibióticos, e a heparina de baixo peso molecular, com grandes benefícios associados à anticoagulação e profilaxia da trombose. Então, a gente nada de uso funcional de hidroxicloroquina, ivermectina, e no futuro poderíamos pensar, que o futuro já chegou, de antivirais, mas imunoterapia, e aí a gente responde agora a vacina quando, que a vacina já é agora, já existe, já vem há muito tempo sendo aplicada com eficácia. Contudo, no Reino Unido, inicialmente, na África do Sul e no Brasil, no Amazonas, nós passamos por realmente uma situação catastrófica. No Rio de Janeiro, hoje, com a variante Delta, no Brasil, onde mais tem variante Delta, mais transmissível, nós temos problemas das variantes, né? São variações do vírus, mutações que o vírus sofre, todo vírus faz mutação, e que podem gerar mais transmissão e aumento do número de casos devido a mais carga viral e mais transmissão. Então, as vacinas associadas à resposta imune, mesmo na questão das variantes mais eficazes, são a da Pfizer, né? AstraZeneca, Moderna, da Janssen, né? Trazendo mais resultados, e um pouco menos a Coronavac também. Talvez a gente tenha que passar por uma imunização, fato que já acontece com os idosos, né? Então, isso é dado do Reino Unido, na África do Sul, e no Brasil a gente já tem esse começo de vacinação. Então, a vacina com mais eficácia, uma variação hoje já de 50% até 90%, elas podem cair um pouco com a variante, da Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac e da Janssen, né? Mostrando para vocês aqui as vacinas de vírus inativado, mas as vacinas com recombinação são mais potentes, né? Com tecnologia avançada. E era isso que eu tinha para falar. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de participar do primeiro Congresso Paraibano de Prática Laboratorial. Esse é o meu contato, meu Instagram, né? E espero que todos vocês possam lá estar me seguindo para a gente interagir mais. Caso tenha dúvidas, vocês podem me perguntar lá pelo direct. Esse é meu contato para dúvidas. E o mundo sempre todo unido, né? Independente da ideologia, contra o coronavírus. Muito obrigado e um bom congresso a todos.